Livro de Mateus, capítulo 24, verso 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Verso 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua misericórdia nesta manhã, Pai. Que o Senhor, Pai, me capacite para trazer a palavra que não é de mim, mas do Teu Espírito, Senhor. Ministre, Pai, em cada mulher neste dia e profetizamos em oração, em concordância. Levanta-te, vento norte, vento sul, que entre o nosso amado e nosso jardim, Pai. Sim, a amada daqueles homens que esperam aqui, Senhor, e no cada jardim, Pai, e colha frutos excelentes. Suscita, Pai, esse vento, Pai, das extremidades da terra e traz uma descendência bendita e santa na terra, por meio de nossas vidas, um relacionamento de paz firmado na rocha. Ó Senhor, como está escrito, aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é o que o Senhor preparou para nós. Perdoa, Pai, pecados ocultos que desconhecemos, ó Pai. Traz a luz, Pai, da verdade. Traz revelação, Senhor, por misericórdia, mediante esta palavra. No nome de Jesus eu te agradeço por mais esse sábado dos sonhos. Graças a Deus. Então, Ruth, paz do Senhor Jesus. Esta palavra aqui fala dos sinais do fim, né? Como tema, né, do vídeo, o sinal do fim do tempo de espera. Então, quando a gente espera do Senhor, existe um processo, né? Um ciclo que bem sabemos que ele dura em média de 3 anos. E ele vai durar mais de 3 anos se a gente não entender o tempo que estamos vivendo. Porque quanto mais a gente demora para discernir a voz de Deus, mais tempo a gente vai ficar ali, né? Muitas vezes até rodando no deserto. E aprendemos no campo a orar, a jejuar, a ouvir a voz do Senhor na área específica, sentimental, uma área que não é ministrada nos púlpitos. E como eu disse no último vídeo, eu acredito que não tão cedo vai pregar cantares, porque é uma pedra rejeitada pelos construtores. E os construtores, a maioria não tem o discernimento e não busca. A maioria casa com aquilo que se vê, com os olhos, né, humanos, aparência. A aparência que é não consultar a Deus também, mas consultar aquilo que acha melhor para si. Com certeza devemos escrever ao Senhor e pedir Ele o que é melhor para nós. Mas nós não enxergamos o nosso futuro e nem sabemos o que é melhor no nosso relacionamento para com o próximo, né, que é o relacionamento de paz. E isso só vem do alto, porque a Bíblia nos diz e nos ensina que o homem não pode receber nada se dos céus não for dado. Porque onde não se tem a paz e não se busca por ela, vem a guerra. Principalmente nos casamentos, que dentro da igreja também, que a gente tem mais contato com pessoas da igreja. Então, muitos não vão desfrutar da felicidade e mesmo quem tem conhecido cantares recentemente terá que orar, terá que jejuar, terá que profetizar todos os dias para o seu casamento. Porque a aliança que o homem e a mulher faz no mundo espiritual é de sangue e ela é imutável. Deus, ele diz que o que ele une, o homem não separe. Então, por mais que a pessoa esteja vivendo também um conflito no casamento, Deus, ele uniu.
Amém? Então, é muito difícil, por mais que exista divórcio e documentos aí, não pode anular o que é espiritual. Amém? Então, é muito sério a questão do casamento, que eu creio que é a segunda escolha mais importante da vida depois de Jesus, porque é uma aliança eterna, espiritualmente falando. Porque a Bíblia, Jesus disse que desde o princípio não foi do agrado do Pai da carta de divórcio. Está lá no livro de Mateus. Amém? Não foi do agrado do Pai. Por isso que ele fala que desde o princípio não foi assim. Amém? Glória a Deus. Então, vamos focar aqui no sinal do fim dos tempos. Eu peguei a passagem aqui de Mateus 24 a partir do verso 29. Caiu na mesma passagem que o Senhor me deu ontem. E eu creio que é uma testificação. Eu creio que é um tempo que estamos vivendo. A colheita, né, que nos diz no estudo escatológico, apocalíptico, se refere, né, o fim dos tempos. Então, o que seria esse fim dos tempos? É os tempos que estamos vivendo. Um tempo que o amor tem se esfriado, né? Um tempo que os filhos seriam desobedientes a pais e mães, rebeldes, né? Seriam pessoas indolentes, pessoas que não respeitariam as leis e andariam cada um pelo curso do seu próprio coração. Porque tem muitas pessoas que vão na igreja, mas não quer dizer que ela é convertida. Tem muitas pessoas que se dizem servos de Deus, mas nunca tiveram uma experiência profunda com Cristo. Amém? Porque a maioria dos servos não é conhecido por títulos, mas o Deus capacita a pessoa no espírito. Amém? Glória a Deus. Então, aplicando para a vida sentimental aqui, mais uma vez o Senhor ele fala no nosso meio. A questão do quê? A questão da aflição daqueles dias. Que dias? Esses dias que antecedem um encontro de almas. Mas o Senhor, mais uma vez o Senhor, ele fala conosco. Aqui fala que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aqui tem a ver com a natureza. Ela vai se movimentar a partir disso. Chuvas constantes, né? Muitos estragos também acontecem, acidentes, né? Nessa época, a gente vê, em 2021 eu postei uma série de vídeos, né? A respeito do fim do mundo, assim, do tempo, né? Não é do mundo, mas o mundo, a gente fala, é secular. Mas espiritualmente, muitas catástrofes, né? Aconteceriam nesses dias. E de fato temos visto aí. Amém? Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e virão, né? E verão. Então, queridos, aqui é uma passagem muito importante. O sinal, né? O que tem a ver esse sinal? Lembra que Jesus, e recentemente estudamos aqui do sinal de Jonas, que Jesus ele daria um único sinal à época, né? Ao povo de Nínive. Qual que era esse sinal? Né? Inclusive no caso dos dias atuais, o sinal da ressurreição, o sinal de que Jesus veio na terra e que em 3 anos ele cumpriu o ministério. Então aos incrédulos daria o sinal de Jonas, porque ele ficou 3 dias no ventre de um peixe. Então é o sinal da ressurreição, que todos verão ele subindo, alguns viram, só que só viu quem creu. Então tem a ver com a sua fé. Amém? Porque a maioria das pessoas, até parentela, não dá nada pelo nosso processo. Desculpe o barulho no fundo, queridos. Então, este é um forte sinal. Amém? Que todas as tribos, quem não orou pelo seu processo, quem não orou quando você estava na dificuldade, né? Pessoas incrédulas, pessoas que não creem no tempo de espera, pessoas que não creem no tempo do Senhor, no processo, porque elas tiveram a oportunidade de esperar no Senhor, de consultar o Senhor, só que elas andaram pelo curso do seu próprio coração. Amém? Porque não tem como gerar milagres sem dores, porque está escrito, com dores terás filhos. Amém?
Glória a Deus. Estamos debaixo também de uma outra promessa, Isaías 54. Mais são os filhos da desamparada do que daquelas que têm marido, que são os filhos espirituais no contexto sentimental específico que quem Deus chama. Amém? Glória a Deus. Então, ele enviará os seus anjos com um clamor de trombeta, ao qual o quê? Ajuntarão escolhido desde os 4 ventos. Então, tem uma promessa aqui debaixo desse campo. São os 4 ventos, o vento norte, sul, leste e oeste. Então, para a gente ver a promessa, são os 4 ventos. Esses ventos vão soprar, vai tirar a gente de lugares, vai tirar a gente pessoas vão sair, Deus vai fazer você prosperar, amém? Mas ele deve ser soprar esses ventos para que você viva, né? O propósito dele é criar um cenário, inclusive na volta de Cristo. Então, muitos vão ser abalados, muitos vão ser afligidos nesse tempo. O Senhor vai testar ao máximo a nossa fé. Então, o Senhor nos diz, aprendei a parábola da figueira, quando os seus ramos se tornam tenros e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, aqui fala de frutas maduras. Quando a gente sonha, eu particularmente nunca sonhei, mas a gente vai buscando ao Senhor. Quando sonhamos com frutas maduras, o que se refere? Reflete que a colheita, no caso, a colheita já está pronta, apenas, né, ali viver o milagre. Então, aprendemos a parábola da figueira, quando a noiva espiritualmente, né, mulher que espera principalmente, ela está vestida de noiva, ela está vestida com vestes, né, resplandecentes, ela já está pronta para viver a vontade de Deus, a prosperidade, porque o Senhor traz a prosperidade na vida sentimental e Ele cria o cenário antes, porque a prosperidade, quando você cumpre a vontade de Deus, que é uma descendência santa, ela é próspera, que é a vinda do Messias nos céus. A noiva, ela é vestida, né, de vestes de justiça, vestes resplandecentes. Então, a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. A riqueza é diferente do que da primeira, porque você vai o quê? Cumprir a vontade de Deus. Então, todas as coisas, né, que acontecerem depois das aflições, sabei que Ele está próximo, às portas. E a palavra nos diz que não passará essa geração. Então, o que tem a ver geração? Não passará esse tempo. Geração se refere a tempo, porque geração é contagem de tempo. Então, não passará essa geração, não passará essa primavera espiritual, não passará essa primavera física antes que cumpra todos esses sinais. Amém? Então, esses sinais, quando você, né, começa a meditar no início de Mateus 24, eu tenho até aqui no canal, né, no Sábado dos Sonhos, a playlist, a descrição desses sinais. Os discípulos, eles começam a aproximar de Cristo e a fazer perguntas, e Jesus, ele responde. Então, muitos falsos profetas surgirão, como tem surgido conselheiros coaches, né, conselheiros aí que usam estratégia humana, sendo que Deus, ele não trabalha assim. Amém? Com livros, com cursos, Deus não trabalha dessa forma, o evangelho, ele é gratuito. Então, muitos vão ser escandalizados, falsos profetas, repetindo, né? Só que Deus fala, aquele que perseverar até o fim. No fim do quê? Da aflição, a grande tribulação, aquelas que tiverem grávidas, né? Só que Deus nos diz que somos esse povo escolhido. Então, depois dessas aflições, a natureza vai mudar, o cenário vai mudar. O tempo de primavera, ele decreta a colheita. Então, o Senhor nos diz, né, até o final do verso 24, do capítulo 24, para o quê? Atentar a esses sinais. A prestar atenção na videira, como ela começar a ficar com frutos maduros. Quando você começar a frutificar, a dar à luz, a sonhar assim, amém? Que nos últimos dias os jovens teriam sonhos, né? Teriam visões, os velhos sonhariam. Então, quando tudo isso acontecer, é sinal que vai cumprir esse tempo. Amém? Então, o Senhor nos diz, vigie, persevere, creia. Igual o sinal de Jonas. É um sinal dos últimos dias. O sinal de Jonas é a ressurreição, que todos verão. E muitos verão e não vão crer. Às vezes vai ver ele Jesus face a face. Às vezes você vai ver esse homem face a face
e não vai crer, porque você não perseverou, você não jejuou, você não buscou ao Senhor e não se ateve, né? Não se atentou. Então é isso, né? Então preste atenção no sinal do fim, que o Senhor tem falado muito conosco. Glória a Deus. Consagre a carta também ao Senhor. Fiquem na paz do Senhor.